Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. E como sempre, a gente discute temas que você não vê pela grande mídia. E eu convido a você a se inscrever aqui no nosso portal, porque sempre você vai ter papo para bater com os seus amigos, seus colegas, as pessoas que querem discutir problemas do Brasil e do mundo, né? E se você gostar, então aí dê o like, participe do nosso portal, como você quiser. E hoje tem dois temas muito interessantes. O primeiro deles é o seguinte: muitos de vocês têm contatos com pessoas que votaram em Bolsonaro e muitas das vezes o diálogo fica inviabilizado quando você está diante de uma pessoa mais apaixonada e não muito raro ela parte para um tipo de acusação que elas acham que funciona como uma espécie de agressão. Elas chamam a gente de socialistas, comunistas, esquerdistas e outros istas que tais. E mal sabem elas, de uma maneira geral, que quando elas acusam uma pessoa de socialista, eu uso a expressão acusar porque a ideia que eles têm é de causar algum desconforto, causar algum tipo de ofensa. Quando isso acontece, a gente tem que explicar para essas pessoas que elas também são socialistas, exceto se elas abrem mão, ou se elas abrirem mão, de uma série de conquistas que vieram por conta das lutas socialistas. Vou explicar melhor. Esse livro aqui, que coloca aqui vários contos russos, né? Eu não sei nem se a gente encontra mais esse livro. Esse livro aqui já tem aqui uns 15 anos, eu tenho esse livro, foi publicado pela Ediouro, e ele tem contos aqui de escritores russos, os mais renomados escritores russos, e que retratam a história da Rússia, né, o cotidiano na Rússia, desde o século XVIII, século XIX, pegando o período pré-Revolução Russa e depois o período pós-Revolução Russa. E você consegue enxergar bastante como é que era a sociedade russa naquela época do czarismo, ou de uma espécie de feudalismo à moda russa. Naquele mesmo período em que havia o feudalismo lá naquela região, aqui no Brasil a gente estava experimentando ainda um sistema colonial, onde a base da economia brasileira estava fundamentada na escravidão. Na Rússia eles tinham uma espécie de escravidão que eles davam o nome de servidão. Tem um conto aqui de Nikolai Shchedrin. Nikolai Shchedrin nasceu em 1826, morreu em 1889, ou seja, um ano depois da abolição da escravidão no Brasil. E ele escreve um conto aqui chamado Dois Pequenos Mujiques. A gente nunca ouviu falar nessa expressão por aqui, pelo menos isso não é a expressão usada. Mujik era uma espécie de camponês na Rússia que não tinha direito a nada. Ele era um servo dos senhores de terra, dos senhores que tinham propriedades na antiga Rússia. E esse conto retrata a história de dois pequenos mujiques, filhos desses camponeses. Um tinha 8 e outro tinha 10 anos por aí. E vai contando a história dessas duas crianças dentro dessa família que eram seus amos, os seus senhores. Só para encurtar a história, porque eu garanto que vai ser difícil encontrar esse livro aqui, as crianças morrem no final porque elas se matam. Elas cortam os pulsos porque elas não aguentavam mais o que estava acontecendo com elas. Esse conto ele ilustra como é que foi a transição de uma sociedade feudalista, onde não havia direitos alguns para as pessoas do extrato mais baixo da sociedade, e como essa luta acabou implementando a luta por erradicar esse tipo de situação, como isso transformou aquela sociedade e como isso serviu de instrumento para modificação e aquisição de direitos em várias sociedades no mundo, inclusive a sociedade brasileira. Getúlio Vargas ele estabelece aqui no Brasil uma série de direitos sociais que estão hoje na nossa vida, no cotidiano. Em relação aos direitos trabalhistas, o 13º é uma conquista que vem do socialismo. Aí eu pergunto para o seu amigo, pergunte para o seu amigo bolsonarista, você é contra ou a favor do 13º salário? Se ele disser que é a favor, é porque ele também concorda com um braço do socialismo. Aí você pergunta, você é contra ou a favor de se ter férias de um mês ou as férias quaisquer durante um período de trabalho? Se ele disser que é a favor, então é porque ele também está adotando uma bandeira socialista. A licença de gestante
também é uma bandeira que vem das conquistas socialistas. Uma jornada de trabalho inferior a 60 horas. Gente, porque quando teve a Revolução Industrial, todo mundo trabalhava 70, 80 horas por semana, sem intervalo. Então as lutas também fizeram com que a jornada de trabalho decaísse. Isso também é uma conquista do socialismo. Se a pessoa acha que não tem que ter horário de trabalho, tem que trabalhar a vida toda, então ela de fato não é uma pessoa socialista. O direito do voto à mulher também é uma conquista do socialismo. Se seu amigo é contra o direito da mulher, então de fato ele não tem nada de socialista na história dele. O direito à igualdade da mulher na sociedade, igualdade de direitos entre homens e mulheres. Isso também é uma conquista, é uma plataforma do socialismo. O que é conquista do capitalismo? Conquista do capitalismo, que a gente pode dizer é o seguinte: é o direito de explorar o outro, arrancar do outro o couro da pessoa, é tirar cada vez mais lucros aonde puder dos negócios, de uma maneira geral, é usar o Estado como uma babá para poder garantir para o capitalista os maiores privilégios, e é por isso que você, quando pega uma estrada no Brasil afora, você é obrigado a pagar pedágio para uma empresa privada. O pagar pedágio para uma empresa privada é uma conquista do capitalismo. O plano de saúde da Amil, Golden Cross, Bradesco Seguros, Santander Seguros, sei lá, Sul América Seguros, onde o idoso, quando chega com 60 anos, toma um pé na bunda para ir embora, isso é uma conquista do capitalismo. Os juros de mais de 400% no cartão de crédito durante um ano, arrebentando com a pessoa que fez esse acordo de ter o cartãozinho de crédito, é uma conquista do capitalismo. Então, eu pergunto para você, para que você converse com seus amigos, se eles querem abrir mão de 13º, licença gestante, férias, jornada de trabalho. Saúde pública é uma conquista do socialismo. O Sistema Único de Saúde não é conquista do capitalismo. Lá nos Estados Unidos, que é um país que não tem esse sistema, amigo, se você tiver uns dedos amputados e precisar reimplantar os dedos, cada dedo vai custar uma grana. Se você não tiver a grana toda, você vai ficar maneta. Lá não tem essa história, não tem esse tipo de apoio, não. A previdência social também é uma conquista do socialismo. Então, gente, se vocês estiverem conversando com um bolsonarista e eles fizerem esse tipo de acusação contra vocês, vocês podem tranquilamente mostrar a eles que eles são mais socialistas do que eles pensam, a não ser que eles queiram dar o exemplo e abram mão de todos esses direitos sociais. Direito à educação. Aliás, a Constituição brasileira, no artigo 6º, diz o seguinte: são direitos sociais. Ou seja, a nossa Constituição brasileira, apesar de ela ser uma Constituição que garantiu todos os direitos ao capital, ela fez uma compensação colocando na Constituição alguns direitos sociais, ou seja, de matriz socialista. São eles: direito à educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma da lei. Aliás, se você também tem um viés de solidariedade na sua vida e você tem preocupação com os desamparados, esse tipo de preocupação é uma preocupação também de matriz socialista. Então, o que a gente vê saindo da boca de muitos bolsonaristas, quando eles criticam o socialismo, é uma total falta de informação dessas situações todas. O capitalismo selvagem, preconizado com uma criatura como Paulo Guedes, acaba engabelando muitas pessoas. E é muito triste você ver escravos na Avenida Paulista fazendo esse troço aqui que eu já mostrei para vocês em dado momento. Mostrando a cara do meu amigo aqui, olha que cara feliz, né? Ele está muito feliz e está insuflando as pessoas a crerem que a extinção da Previdência Social, a diminuição de direitos previdenciários, é muito bom, né? Para as pessoas que estão ali na praça. Olha que beleza. Você a nova Previdência, vem aí! Tá aí.
Paulo Guedes, não desista de ferrar o povo brasileiro todo. E aí a gente pega uma entrevista do presidente Messias, antes dele se eleger, e ele faz um comentário no programa da TV, esqueci o nome dela agora, depois eu coloco na descrição do vídeo aqui, né? Da Mariana Gimenez, Mariana Godoy, desculpa. E vamos ver o trechinho que o presidente agora falava antes das eleições. Então, entenda, concorde ou não, que o trabalhador vai ter que um dia decidir menos direitos de emprego ou todos os direitos de desemprego, pelo que me... Vocês já escutaram ele falar isso várias vezes, né? Que o trabalhador vai ter que decidir se prefere mais direitos e menos emprego ou mais emprego e menos direitos. Presidente Messias, na época da escravidão ou da servidão, a gente tinha exatamente esse modelo que o senhor é apaixonado. A gente tinha direito algum e tinha trabalho. O escravo, que não faltava para ele era trabalho, mas ele também não tinha direito algum. Isso foi sendo mudado ao longo da história com a luta das pessoas que eram massacradas, que eram amassadas, para que a situação se modificasse. O que o seu governo está fazendo agora é justamente voltar no processo civilizatório, fazendo com que as pessoas se convençam que é muito melhor não ter direito algum em lado nenhum, né? Não ter direito à previdência social, não ter direito a uma saúde universalizada, não ter direito a uma educação pública, não ter direito a uma saúde pública e voltarmos todos para a época da pré-escravidão, né? A época da barbárie. Então, fica aí esse recado, né? Que, na verdade, o seu amigo bolsonarista, que acaba pagando o mico para cima e para baixo, querendo a extinção de direitos sociais, na verdade ele é socialista e nem sabe. E aí a gente tem esse tipo de cena aqui de pessoas que querem acabar com os direitos sociais. A nossa amiga aqui quer acabar com o STF e já colocou o FGTS na história. Já coloquei isso para vocês. Fizemos ele o mito de Jesus! Chegou a hora! Chegou a hora de nós derrubar esse FGTS, essa coisa! Então, gente, eu já coloquei isso para vocês, vou colocar na descrição. Eu repeti apenas para quem não tem acesso, não teve acesso aos vídeos anteriores, né? Eu convido a você a se inscrever aqui no nosso portal. E o último assunto, que todo mundo quer saber, pessoas têm fustigado aqui. Eu estou gravando esse vídeo antes de se decidir, lá em Curitiba, em Brasília, se o ex-presidente Lula ele vai ser colocado em liberdade ou não. Eu já gravei um vídeo há uns 3 meses atrás dizendo que no final de setembro o presidente Lula teria uma mudança no seu regime de cumprimento de pena. Isso não significa que ele está absolvido. Ele continua condenado, porém ele cumpre a pena num sistema diferente. Os advogados do presidente Lula vão conversar com ele para saber o que vão fazer, porque, segundo declarações do ex-presidente, ele não quer sair, ele quer ficar preso até que a inocência dele seja comprovada. A pergunta a situação é muito inusitada. Já houve algum caso de alguém que migrou de sistema e não quis ir para uma situação no regime semiaberto? Bom, que eu saiba, nunca houve essa situação. Então, é uma faculdade do preso escolher se ele vai ficar no regime A ou B? Resposta, não. O que vai acontecer vai ser a determinação do ex-presidente Lula sair de onde ele está e ser transferido para uma unidade onde tenha o cumprimento de um regime semiaberto. Se não houver essa unidade, ou se não for saudável para manter a segurança dele, ele vai ser encaminhado para a sua residência, para o lugar onde ele escolher ficar cumprindo uma prisão domiciliar, tendo o direito de trabalhar durante o dia e voltar para sua casa à noite. Então, não é uma faculdade do presidente ele escolher essa mudança de regime. O que pode acontecer de uma forma absolutamente surreal é ele migrar para esse sistema, ele ser mandado para a sua residência, porque ele não pode optar por ficar lá em Curitiba. E, ao chegar na sua residência, ele terá a obrigação, se ele quiser, de sair para trabalhar. Se ele sai para trabalhar e não volta, aí a prisão dele de semiaberto é convertida de novo para o regime fechado. Então é uma situação inusitada, nós não sabemos o que vai acontecer e é impossível a gente prever aqui no Brasil se o processo todo vai ser anulado e se não vai ser anulado, se outros réus serão absolvidos, se todos os processos vão para o chão, porque no Brasil, apesar de nós termos uma Constituição Federal,
quem foi meu aluno ao longo desses 25 anos sabe de uma lição. Se tem uma coisa que nós não devemos confiar do ponto de vista de resultado da aplicação da justiça, é o Poder Judiciário. E esse não é um problema só do Brasil. O problema do Brasil é que o Poder Judiciário, por vezes, interpreta a norma da lei ao sabor de ventos políticos. Então, se a gente tivesse um cumprimento da lei, como sempre deveria haver, né, deveria ser numa sociedade democrática, seria fácil a gente fazer uma previsão. Mas o Brasil está uma grande geleia geral quando o assunto é respeito à lei, respeito a direitos fundamentais, porque as paixões políticas, infelizmente, contaminaram a justiça como nunca a gente viu no país ao longo de tantos tempos, né? Gente, eu vou ficando por aqui. Mande suas críticas, sugestões e não se aborreçam com seus amigos bolsonaristas, porque no fundo, eles são socialistas e não sabem, tá bom? Um grande abraço, tchau!